Ele, sem dúvida nenhuma, vai ser a chave para essa virada, para voltarmos a ver a nossa bolsa acompanhando, ou menos acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Kimon Berger de volta ao tradicional horário da qual eu sempre gravo esse comentário aqui para vocês. Tive aí algumas semanas de recesso, fui brilhantemente coberto pelo Júlio, como vocês devem ter acompanhado. Então agora já estou de volta aqui para bater esse papo com vocês. E juntamente com a minha volta, retomamos as gravações do nosso podcast, Aposentado Rico. Episódio 41 já está disponível para vocês em todas as plataformas. E dessa vez a gente falou dos gurus financeiros. Servem para alguma coisa? Será que acertam alguma coisa? Então, vai lá, confere e depois me diz o que vocês acharam. Também gravei uma entrevista para o programa É o Negócio, e o pessoal da rede de TV lá que transmite me cedeu as imagens. Gentilmente eu subi aqui no YouTube para vocês também, para quem tiver interesse. Ficou bem legal a entrevista, a gente falou de uma série de temas, obviamente a maior parte ligada à questão de investimentos, mas também de outros temas. Ficou legal, recomendo que vocês assistam. Bom, vamos lá. Bom, você deve estar se perguntando, né? Meu Deus do céu, mas o que está acontecendo com a Bolsa Brasileira? Porque, vamos colocar até direto o gráfico aqui. Você deve estar olhando para o gráfico do S&P, está olhando máxima em cima de máxima. Você vai para o gráfico da Nasdaq, o que você vê? Máxima em cima de máxima. Essa semana, especificamente, com novas máximas históricas em cima de máximas históricas, inclusive no pregão de hoje. E aí você vai para o Ibovespa e você vê mínima em cima de mínima. Das 15 principais bolsas do mundo, a bolsa brasileira é a pior delas. Bom, vamos tentar entender efetivamente o que está acontecendo aqui no nosso mercado e as motivações, por que realmente nossa bolsa está completamente fora do jogo nesse momento. Existe um claro desinteresse do mundo em relação ao Brasil. A saída de capitais é notória, a gente deve estar batendo próximo de 40 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, no passado entraram 42 bilhões e só no pregão de terça saíram 3 bilhões. Então, realmente, parece que o Brasil não está mais no radar dos principais investidores. Como representa 58% da movimentação da Bolsa, esse talvez seja um dos principais motivos que a gente consegue visualizar aqui. Mas tentando, historicamente falando, quando essa espiral iniciou com um pouco mais de força, na verdade, o ano de 2024 ele tem sido todo ele desafiador, mas a gente teve rompantes, né, principalmente ligados à possibilidade ou não de baixa de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Sempre se manteve aquela fagulha em relação, olha, melhora lá fora, possivelmente traz essa melhora por osmose aqui para o Brasil. Mas, quando saiu a mudança na revisão das metas fiscais, onde o ministro Haddad comunicou que o arcabouço fiscal não seria cumprido, sendo que era uma das principais cartas na manga que esse governo tinha a partir da aprovação do ano passado. Não era a oitava maravilha do mundo, mas era uma movimentação muito clara em relação à vontade de ter controle sobre as contas públicas. Mas a partir do momento que você joga a toalha, como o ministro Haddad jogou, atirando a possibilidade de déficit zero ou para 26 ou até mesmo para 27, ali na minha visão foi o estopim, né, que determinou essa mudança um pouco mais drástica. Ali começou o DI, como eu vou mostrar no gráfico depois para vocês, também começou a subir, o dólar começou a mudar de patamar e a saída de estrangeiros também foi intensificada a partir desse movimento. E aí uma série de micros movimentos, exemplo, a mudança na Petrobras de forma intempestiva, onde foi colocado na presidência da empresa uma pessoa muito mais claramente alinhada com aquela visão antiga que tínhamos lá no governo da Dilma, tendo em vista a questão de participação de investimentos em setores bastante duvidosos,
ressuscitar Abreu e Lima, quando eu vejo nas manchetes que, além de ressuscitarem um projeto que já foi um sumidor de dinheiro, foi o símbolo da Lava Jato, as possíveis vencedoras de licitação são Camargo Correia e Odebrecht, eu olho assim, meu Deus, eu dormi durante um tempo, nada aconteceu e tudo voltou a ser como era antes. Só que já passamos por isso e o final não é bacana, é ruim. Né? Então, elementos como esse, quando a gente vai para a análise da questão da última reunião do cupom, onde os 4 diretores que foram indicados pelo atual governo votam em linha por 0,5 contra 5, será que teremos, a partir de 26, o Banco Central independente? Será que não vai ter gente pautada? Então, são dúvidas que começam sempre a ser levantadas e o mercado ele acaba não tendo muita paciência para isso. Aí nós temos a tentativa de colocar políticos e diretorias de empresa, inclusive privado. Exemplo, Vale recentemente, agora a Braskem. Nós temos batalhas lá no Congresso em relação às pautas só de aumento de impostos. Toda a solução na questão fiscal brasileira ela está sempre indo por meio do aumento da arrecadação, nunca pelo controle da despesa. Uma hora a sociedade grita, né? Uma hora a sociedade diz, não, chega, não dá mais. Né? E essa semana foi a cereja do bolo, o projeto do PIS/COFINS, que conseguiu desagradar a todos e o ministro Haddad foi fritado publicamente, inclusive pelo presidente Lula. Só que daí quando a gente olha, ok, e aí, o que acontece? Sai o Haddad, bota quem? Os quadros são terríveis lá. Então, ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, esse mais alguns outros elementos aqui, eu também não quero gastar muito tempo com isso, somados, causam uma situação bastante complicada em relação à situação brasileira, e fica claramente representado nos preços, né? Vocês podem já verificar o gráfico do Ibovespa aqui, terminando a semana com nova mínima, novamente confirmando o pivô. O Júlio já mostrava para vocês a possibilidade de vir a 116 mil pontos, algo que me parece até bastante provável que venha acontecer. Os preços continuam operando abaixo das médias, as médias todas alinhadas no sentido da tendência de baixa. Reparem que, pós esse movimento aqui de correção, lá nos 127 mil pontos, os preços mesmo no repique, não conseguem ultrapassar a média de 9. Isso é um indicativo de muita força vendedora. No semanal, não está muito diferente. Deixa eu colocar o gráfico semanal aqui para que vocês visualizem. Olha só, da mesma forma, os preços estão todos abaixo da média de 9 semanas. Estão bem afastados da média de 21 semanas. O que se tira desse gráfico aqui, basicamente, é que não tem força compradora suficiente nem para impulsionar um repique, né? Uma reação nos preços, por mais atrativos que eles pareçam ser. Tem ativos que efetivamente começam a ficar bastante interessantes. E quando a gente vai para o DI, aí a coisa fica realmente bastante complicada. Né? Vamos para o DI 26, que representa a expectativa, e olha só aonde já foi parar o DI 26. Nós já ultrapassamos no intraday aqui os 11,40. Isso aqui é uma clara possibilidade de que nem na próxima reunião talvez já tenha uma virada na tendência de taxa de juros. Ao invés de manutenção, como 95% é o consenso de que vai se manter nos 10,50, já existe uma pequena movimentação na expectativa de que comece a retomada da subida da taxa de juros. O que para o Brasil seria nefasto para a nossa economia. Terrível, terrível. Mas, baseado em todos os fatos que a gente vem colocando aqui para vocês, essa acaba sendo uma possibilidade. E na mesma linha de desancoragem, olha só o que aconteceu com o dólar futuro. Foi flertar lá na faixa dos 5,44, está fechando a semana muito próximo dos 5,40, que era um patamar inimaginável até 3 meses atrás. Você poderia perguntar para qualquer analista, o dólar vai estar acima de 5,40. O pessoal diria, não, é mais fácil estar abaixo de 5 do que 5,40. Pois não, está aqui os 5,40 apresentado. Bom, os gráficos lá de fora eu já mostrei para vocês. E aí o que esperar disso tudo, né? O governo vai ter que gerar uma movimentação muito intensa para o lado da ortodoxia,
porque senão realmente nós estamos muito mais para Dilma 3 do que para Lula 3, né? Então, esse filme a gente já viu e o final dele é trágico. Né? E aí pensem que nós vamos ter que se arrastar durante 2 anos dessa forma. Eu particularmente acredito que teremos algumas mudanças, né? Essa semana eu já ouvi inclusive uma movimentação tanto do Congresso como do próprio Ministério da Fazenda já falando na questão de começar a olhar para os gastos. Né? Então, finalmente, vão olhar para outra ponta do balanço, né? Não só para aumento de receita, mas para gastos também. Talvez a questão dos contingenciamentos, principalmente ligados à educação e à segurança, que o próprio arcabouço criou uma auto-armadilha, né? Foi algo mal pensado na hora que configurar, então isso pode ser revisto, mas como Lula está fora, e é ele que decide esse tipo de mudança, tem que se esperar a volta dele, o Haddad vai ter que apresentar, ao mesmo tempo que já se começa especulações em relação a quem será o possível substituto do Roberto Campos, talvez um nome um pouco mais alinhado com o mercado, desse uma acalmada nesse ânimo todo, enfim, movimentos pouco mais ortodoxos, talvez eles em conjunto, né, não um ou dois movimentos, mas uma série de movimentos um pouco mais ligados a isso, pudessem causar uma mudança de ânimo por parte dos investidores. Por enquanto não tem nenhuma movimentação, pelo contrário, os gráficos estão mostrando inclusive que a tendência de queda deve permanecer, e ao menos no curto prazo talvez a gente ainda veja um pouco mais de sangramento no nosso principal índice. E, especialmente, nós temos que voltar a atrair o capital estrangeiro. Ele, sem dúvida nenhuma, vai ser a chave para essa virada, para voltarmos a ver a nossa bolsa acompanhando, ao menos acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo. Né? E não ficarmos tão descolados. A gente viu isso acontecer no governo Dilma. Particularmente, eu não gostaria que voltássemos a perder oportunidades como essa. O Brasil é campeão em perder não perde uma chance de perder uma chance, né? Então espero que a gente dessa vez mude esse quadro. Pessoal, se gostaram, deem seu like, sigam as nossas redes, assinem aqui nossos canais, Instagram, YouTube, TikTok, todas as plataformas, assistam lá o Aposentado Rico, ficou bem legal o último episódio. Tenham todos um ótimo final de semana e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!